Bom dia. Mateus 21, a partir do versículo 24. Evangelho de Mateus, capítulo 21, a partir do versículo 24. Eu igualmente vos lançarei uma questão. Se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço o que eu faço. De onde era o batismo de João? Divino ou humano? Eles estavam questionando Jesus ao templo. Cara, como é que você expulsa as pessoas que estavam comercializando aqui no templo? Chicotinho, que autoridade é essa sua? Quem te deu esta autoridade? Né? Porque Jesus chegou, ele expulsou todo mundo que estava comercializando. Ele virou as caixas ali do povo, esparramou dinheiro e tudo mais. Aí o sacerdote era questionar, com que autoridade você faz isso? Ele falou, vamos fazer uma coisa. Eu vou responder vocês, mas primeiro vocês têm que me responder uma coisa. De onde era o batismo de João? Falando de João Batista. Era o batismo divino ou humano? João Batista batizava as pessoas por ordem de Deus, amando de Deus, ou por vontade própria? Só isso que eu queria que vocês respondessem. Vocês me respondendo isso, eu respondo vocês com que autoridade eu faço. Por quê? Nós sabemos que o batismo de João Batista está fazendo aquilo que Deus tinha determinado. Mesmo porque ele era um nazireu de Deus, ele tinha sido enviado por Deus, ele nasceu desde o ventre da mãe dele, ou antes disso, já estava determinado o que ele iria fazer. Como nós vimos quando Deus enviou o anjo para falar com o pai dele, Zacarias, né? O pai dele ainda duvidou e por isso ficou mudo até o nascimento. Então nós sabemos. Então era para eles saberem também. Por isso ele perguntou. Mas conclusão, eles não responderam porque ficaram com dúvida. Falamos, vem cá, se nós falar que é divino, se nós falar isso, ele vai nos questionar, então por que vocês não creram nele? Por que vocês não creram em João Batista? Se vocês sabiam que era divino. Então não podemos responder assim. Mas se nós falarmos que é humano simplesmente, o povo pode ficar com raiva de nós, pode até querer nos apedrejar, porque todo mundo ali sabia que João Batista era um profeta de Deus, né? Então não sabia o que responder. Aí pegou e falou com Jesus, então nós não sabemos não. Aí no versículo 27, Jesus disse assim, nem eu vos direi com que autoridade procede. Já que vocês não querem falar, eu também não vou. Não vou falar nada para vocês, não vou responder nada a vocês, porque eles não quiseram assumir que João Batista estava a serviço de Deus. Mas eles queriam saber qual autoridade que Jesus tinha para fazer, expulsar os comerciantes do templo. Então também não vou falar nada, não. Foi isso que ele fez. Muito bem, versículo 28. Agora, qual a vossa opinião? Um homem tinha 2 filhos. Aproximando-se do primeiro, pediu: filho, vai trabalhar hoje na vinha? Mas este filho lhe disse: não quero ir. Todavia, mais tarde arrependido foi.
Então chegou o pai a ter o segundo filho e fez o mesmo pedido. Então esse lhe respondeu, sim, senhor, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Jesus vai contar uma história para vocês. Um homem que tinha 2 filhos. Aí chegou para um e falou, olha, você chegou para o primeiro, vai trabalhar lá na vinha, né, na plantação de uvas. Vai trabalhar lá. Falei, não, pai, não quero não vou não. Ele falou isso com o pai. Mas só que depois ele foi. Ele foi trabalhar. Aí o pai chega pro outro filho e fala, escuta, vai trabalhar na via lá, cuidar lá. O outro filho falou, tá pai, sim senhor, eu tô indo. Só que não foi. Esse é o exemplo disso, tá? Agora Jesus pergunta, qual dos dois fez a vontade do pai? É óbvio que fez a vontade do pai, aquele que foi trabalhar. Que apesar dele ter dito que não iria, que não queria ir, mas ele foi. Aquele outro é um hipócrita, um desobediente, que fala, ah não, eu vou, tenta passar a imagem de bom filho, eu vou, mas não foi. Foi isso que aconteceu. Então, aí Jesus perguntou, qual dos dois fez a vontade do pai? Aí ele respondeu e falou, não, senhor, foi o primeiro, né? Claro que foi o primeiro. Aí Jesus, no versículo 31, Jesus fala, com toda a certeza vos afirmo que os publicanos e as prostitutas estão ingressando antes de vós no reino de Deus. Porquanto João veio para vos mostrar o caminho da justiça, mas vós não acreditastes nele. Em compensação, os cobradores de impostos e as meretrizes creram. Vós, entretanto, mesmo depois de presenciardes tudo isso, não vos arrependeis para acreditardes neles. Deus olha. Assim como o primeiro filho que disse que não ia, mas depois foi. O outro disse que não foi. Assim também. Os publicanos eram pessoas, eram cobradores de impostos, considerados desonestos. As prostitutas, tudo, né? Ele falou, mas estas pessoas estão entrando no reino dos céus, no reino de Deus, primeiro do que vocês. Porque eles, apesar de estar no mundo, falaram que não queriam outra maneira, mas queriam viver de acordo com a vontade do mundo. As prostitutas na prostituição, os cobradores de impostos aí nas desonestidades, não presta. Mas, apesar deles terem dito uma coisa, eles se converteram. Nós temos exemplo na Bíblia de Zaqueu, nós temos exemplo na Bíblia do próprio Mateus, que era um cobrador de impostos, não é aquele que foi usado por Deus para escrever esse evangelho. Ele estava lá na coletoria quando o Senhor o chamou. Então, apesar deles estarem sendo um povo renegado por todos, mas se converteram, estavam entrando no reino do céu. Temos história na Bíblia também de prostitutas que se converteram. E enquanto os religiosos, os fariseus que diziam acreditar em Deus, que diziam servir ao Senhor, viver a palavra de Deus, não aceitaram viver de maneira errada, não se converteram, não acreditaram ali em Deus quando Deus enviou o profeta João Batista. Eles não acreditaram, não aceitaram e continuaram nos erros e tudo. Então Jesus estava falando, olha, as prostitutas estão se converteram entrando no reino do céu. Os cobradores desonestos, os ladrões também se converteram no reino dele, entrando no reino do céu. Vocês com essa fachada de religiosos não estão. Nós vemos isso hoje também.
Nós vemos por aí pessoas que se auto-intitulam pastores, se auto-intitulam crentes evangélicos, fazendo tudo que tem de errado. E nós estamos vendo pessoas no mundo se rendendo aos pés de Cristo. Nós estamos vendo pessoas aí que não estão nesse meio denominacional, não estão no meio destes templos, mas que estão aos pés do Senhor, se renderam, creem no Senhor e procuram viver em conformidade com a palavra dele. Versículo 33. E mais, atentai a esta parábola. Havia um certo proprietário de terras que plantou um campo de videira, ergueu uma cerca ao redor delas, construiu um tanque para prensar as uvas, e edificou uma torre. Finalmente arrendou essa vinha para alguns vinicultores e foi viajar. Chegando a época da safra, enviou seus servos até aqueles lavradores para receber os seus dividendos. Porém os lavradores atacaram seu servo e a um espancaram, a outro mataram e apedrejaram o terceiro. Então lhes mandou outro servo em maior número do que da primeira vez. Mas os lavradores o trataram da mesma forma, da mesma maneira. Por fim decidiu enviar-lhe seu próprio filho, considerando eles respeitarão meu filho. Contudo, assim que os lavradores viram o filho, tramaram entre si: este é o herdeiro, então vamos nos unamos para matá-lo e apoderemos-nos da sua herança. E assim eles agarraram, jogaram-no para fora da plantação de videira e o assassinaram. Sendo assim, quando vier o dono da vinha, o que fará com aqueles lavradores? Jesus dá um exemplo. Ele falou: olha, o dono da vinha, o senhor comprou uma plantação de uva, organizou direitinho, fez cerca, construiu tanque lá para depois espremer o suco lá para seria o vinho na época, organizou a prensa, tudo. E depois tudo organizado, pronto para funcionar, arrendou para algumas pessoas. E viajou. Aí na época dele vinha receber do arrendamento, mandou o servo dele para receber, eles não pagaram. Mas pegaram o servo, espancaram o servo, mataram um, apedrejaram o outro, o terceiro. Aí o que ele fez? Mandou outro servo, um número ainda maior deles. E o lavrador tratou da mesma maneira. Por fim, ele enviou o filho dele. Ele disse: rapaz, esse é herdeiro, vamos pegar e vamos matar, que nós vamos ficar com a herança. E assim fizeram. Jesus está falando isso em referência a ele. Israel, Deus enviou profetas, apedrejaram, bateram, espancaram, mataram. Nós conhecemos a história de vários, de Jeremias, de Ezequiel, a perseguição, mataram tantos. Um dos últimos no Novo Testamento foi João Batista. E no final, o que fizeram? Mataram Jesus. No final, crucificaram e mataram. Jesus já estava falando o que eles iam fazer e assim fizeram. Tá? Versículo 42 diz: nunca leste isso nas escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. E isso procede do Senhor, sendo portanto maravilhoso para nós. Por isso, eu vos declaro que o reino de Deus será retirado de vós, para ser entregue a um povo que produza frutos dignos do reino. Todo aquele que cair sobre esta pedra se arrebentará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Jesus falou: olha, vocês nunca leram na escritura, né? Jesus é a pedra, é a rocha. Né? Se você tropeça na rocha, cai, você se arrebenta. Se a rocha cai sobre você, ela te esmaga. Falou: olha, como vocês estão assim procedendo, o reino do céu está se enxergando de vocês. Está entregando para outro povo. O reino do céu chegou para todos nós, para o mundo todo, as pessoas aceitaram. E os judeus, até hoje, estão com o coração duro, com o coração impenitente. Muito bem, nós lemos hoje, concluímos o capítulo 21. Amanhã nós daremos continuidade a partir do capítulo 22, a partir do versículo 2.
Todas as dúvidas nós esclarecemos na Bíblia. Por isso, em todo tempo, eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.